Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer em primeiro lugar ao Nuno Garcia, que nos deu a honra de estar aqui connosco para este ciclo de entrevistas que a Unique System tem estado a desenvolver no arranque desta nova economia, como é que nós a vamos estimular e quais são os grandes desafios desta recuperação económica que esperamos que ande para a frente. O Nuno, só para estar aqui um enquadramento, é mestre em gestão pela Faculdade de Economia do Porto. Tem um MBA em Finanças, Marketing, RH e Produção, pelo que eu estive a ver. Exatamente, Se fiz bem o trabalho de casa, Sim, Nuno. exatamente. E é Managing Director da DualUp e há muitos anos ligado aos Business Angels. Fiz bem? Exatamente. Está certo? Nem mais. É isso mesmo. Isso Nuno, mesmo. obrigado pela presença e o objetivo é de falarmos um pouco sobre aquilo que é os desafios da recuperação económica, mas antes disso, um pouco questioná-lo sobre, na sua opinião, qual foi o real impacto que esta pandemia teve na nossa economia. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite endereçado. É com enorme prazer que estou aqui. Ahm, o real impacto, verdade seja dito, os impactos ainda vão se estimar a nível futuro. Isto porquê? Porque neste momento os impactos estão a ocorrer. Ahm, começamos a ter aqui uma primeira perspectiva. Obviamente que essa perspectiva vai ter ou não alterações, mutações, em função também do Covid e dos surtos que vão surgindo a nível de Covid. Aquilo que posso dizer nesta primeira vaga que houve, portanto, março, abril, maio, de uma maneira geral, as organizações não estavam preparadas para isto. Ou seja, o grande impacto que houve foi a forma como as organizações desenvolvem a sua atividade teve que ser profundamente alterada. Isto derivou em duas perspectivas. Sob a perspectiva orgânica, de passar as estruturas sempre que possível para a parte de teletrabalho e como fazer isso, dado que muitos sistemas, muitas empresas não tinham assento de sistemas de informação que o possibilitassem fazer. Portanto, tiveram que, de uma ou outra forma, colmatar lacunas para conseguir ter as pessoas a fazer o teletrabalho. Aquelas que conseguiam ter, de alguma forma, as pessoas tiveram que remodelar toda a sua linha de produção, digamos assim, para garantir aqui o distanciamento de segurança. Sim, Portanto, até se diz que o Covid foi o grande acelerador digital da foi o maior parte das grande, foi o empresas, grande não é? acelerador digital. E depois temos aqui um impacto muito relevante que é o próprio modelo de negócio das empresas. O modelo de negócio teve que se alterar fruto desta transformação digital que teve que ser injetada à força e muito rapidamente e as empresas não estavam acostumadas. E aquilo que originou foi aqui situações de impasse em algumas organizações porque o seu modelo de negócio não estava preparado para disponibilizar a oferta no mercado. Portanto, de uma ou de outra forma, tiveram que atuar logo em dois problemas. Um a nível interno, que é como é que vamos fazer aqui a teia para conseguir manter a parte das operações. E no segundo prisma é como é que eu vou conseguir, tendo um mercado de propensão a consumir o meu produto, como é que eu vou conseguir oferecê-lo. Porquê? Porque os canais que muitas vezes ofereço, a nível da Eureka, etc., basicamente fecharam Claro. ou ficaram extremamente condicionados pelas redes de logística que ficaram sobrecarregadas. Portanto, isto aqui gerou situações de impasse que as empresas, de uma ou de outra forma, tiveram que dar aqui uma resposta muito rápida. Agora, sabemos que, perante todo este cenário, essa reorganização demora tempo, porque é preciso saber fazê-la para depois não estarem aqui, mais tarde, a Claro. tapar estes erros e a remendarem. Sim, Portanto, e não fazer a reestruturação assente em premissas erradas que não lhes erradas. permitam escalar, eventualmente, não é? Sim, porque aqui um dos grandes problemas que verificámos é que as empresas nem tinham um diagnóstico feito. Não havia um diagnóstico. Ou seja, é um pouco como irmos a um médico, temos uma dor, mas começarmos a tratar a dor sem saber qual a origem dessa dor. Isso não pode Certo. acontecer. E traz, mais cedo ou mais tarde, traz aqui problemas bastante graves. Então, quer dizer, isso quer dizer que na prática vocês tiveram um contacto real com um conjunto de entidades, eventualmente clientes vossos que estavam em reais dificuldades, não é? Muitos. Nós temos dois tipos de cliente, podemos dizer que temos dois tipos de cliente. O cliente que já tem um modelo de negócio extremamente desmaterializado,
e muito assente na premissa digital. Esse cliente, de alguma forma, tem conseguido ultrapassar os vários obstáculos que toda esta celama do Covid tem gerado, e temos outro perfil de cliente que tem mercado, mas não estava preparado, a sua organização não estava preparado para, de um momento para o outro, colocar pessoas em teletrabalho, gerir cadeias de logística, gerir novos canais. Portanto, isso de facto é um problema bastante crítico. Obviamente, não tão crítico como um terceiro patamar de empresas em que tiveram que fechar as suas operações, nomeadamente ligado à parte do turismo, porque esse basicamente caiu para níveis perfeitamente residuais. Ok? E algumas delas tiveram que se adaptar, não é? Nós víamos restaurantes que começaram a fazer, por exemplo, takeaway e alguns deles não tinham. Houve questões deste género que envolveu adaptações quase forçadas, não é? Forçadas. Isso é uma coisa muito curiosa, porque nós, ao fim e ao cabo, inovamos por cobertura de prejuízo. O que eu quero dizer com isto é uma coisa muito, muito curiosa, e da parte da restauração até, porque se formos a países como, por exemplo, o Brasil, a parte do takeaway e do delivery já é algo que está extremamente enraizado. Praticamente todos os restaurantes já fazem esse tipo de oferta, praticamente desde sempre. Em Portugal isso não acontecia. E porquê que não acontecia? Será que as pessoas têm na sua gênese tão enraizado o ir a um restaurante, ou iam a um restaurante porque não tinham possibilidade de fazer o pedido de takeaway ou de delivery? Isso é uma interrogação, porque depois existe outra premissa que é, se assim é, se as pessoas não têm propensão, porque é que compram tanto comida pré-congelada? Certo. Porque não têm opções. Portanto, estamos aqui com uma lógica bastante curiosa, que é, se as pessoas têm propensão a comprar as suas refeições fora de casa, como é o caso da comida pré-congelada, que tem níveis significativos, ok? Porque é que a própria restauração, há mais tempo, não oferece esse tipo de soluções? Agora, claro está-se aqui a alterar toda a componente da dinâmica, tanto mais que a dinâmica estava também muito direcionada em alguns bairros históricos e um pouco por todo o país para a parte do turista, e estamos aqui perante um cenário que não temos turista e que toda a oferta tem que ser direcionada para o O mercado português, o interno. mercado interno. Aliás, isso aconteceu, por exemplo, neste verão, não é? Nós vimos muitos empresários da área do turismo, nomeadamente, por exemplo, no Algarve, dizer que no Algarve, em Alentejo, mesmo Sim, em alguns locais no Norte, dizer que 70%, 80% da sua faturação este ano advinha do mercado interno. do mercado interno. Aquilo que aconteceu no nível de movimento é que as pessoas acabaram por transferir aquilo que eram as suas férias, nomeadamente no Algarve, e acabaram por ir para o interior de Portugal. Para aquilo que são o turismo rural, turismo de habitação, turismo de caça. Portanto, aquilo que as pessoas queriam, acima de tudo, eram unidades hoteleiras de pequena dimensão, que salvaguardasse, digamos assim, um perímetro seguro. E com base nisso está a acontecer uma coisa muito curiosa, que é, não obstante o mercado a nível do Algarve, Lisboa, Porto, as principais metrópoles, estar de facto com impactos muito significativos, muito por causa do turismo, e o mercado interno também desceu por causa da questão de congressos, por exemplo, e da própria mobilidade de pessoas, que acabou, reduziu de forma substancial. Temos aqui outro lado da questão, que é a oferta que existe no interior não consegue suprir a procura que houve no É mercado engraçado. interno. E neste momento, uma das situações, e que estamos a sentir isso, é estão-se a estabelecer novos projetos de ampliação de projetos já existentes no interior de Portugal. Isto espelha muito também aqui uma mudança de hábitos. É verdade. Mudança de hábitos. Mudança de hábitos leva-me sempre a uma questão que agora parece do nosso dia a dia, que é sentarmos em frente ao computador e fazermos uma reunião, duas, três, coisa Sim, que. Ou seja, eu quase que direi que à partida, pela percepção que tenho, e nós aqui no grupo de Join também sentimos isso, nós substituímos a maior parte das reuniões que eram presenciais uhum, por reuniões à distância e já o fazemos de uma forma completamente normal. normal. Isso é uma realidade, e com claros ganhos a nível da produtividade das pessoas, porque se pensarmos, muitas vezes conseguimos fazer, e falamos por nós, duas reuniões por dia, uma de manhã, outra à tarde, porque tínhamos que deslocar ainda bastante. hum,
Aquilo que acontece neste momento é que conseguimos fazer uma otimização do nosso tempo de uma forma como nunca o conseguimos. Isso é uma realidade e são hábitos que nós temos uma cultura anglo-saxónica muito que está, apesar de tudo, que está muito assente na parte de No termos a parte contacto, da na reunião presencial, socialização. o contacto para ganhar com confiança, e depois temos a parte latina em que numa reunião falamos de negócios e extravasamos um bocadinho depois para além de toda a componente dos negócios. O que acaba por uma reunião de 1 hora transformar-se em 2 ou 3 horas. Isso é uma realidade. Hoje em dia, com recurso à tecnologia, quer queremos, quer não, ficamos pela 1 hora. E isso, quer queiramos, quer não, se começarmos a pensar 1 a 2 horas que poupamos em reunião, mais 1 hora em nível de deslocações, quando chegamos ao final do dia, final da semana, final do mês, estamos a falar muito tempo. Se questionarmos relativamente à qualidade e aos resultados, penso que aí já não há grandes dúvidas. Quem experimenta percebe que de facto as coisas acabam por funcionar. Isso era um dogma que eu acho que subsistia, não é? E que eu acho Funciona. que de alguma forma o Covid veio provar que funciona, de facto, não é? Funciona, porque hoje em dia já fazemos meetings a nível orgânico, empresa, com clientes, com fornecedores. Depois passamos para a esfera familiar, a nível da família. Passámos a fazer isso, porque não podíamos estar com eles, queríamos falar e Exatamente. queríamos ver, queríamos pelo menos olhar olhos nos olhos. Isso também acabou por acontecer com amigos. Portanto, nós acabamos por trazer toda esta transformação digital para aquilo que é o nosso ecossistema e para todos, digamos, os stakeholders com que interagimos. O que não deixa de ser algo curioso, estranho, atenção, muito estranho, porque de facto há coisas, nomeadamente quando são mais pessoais e familiares, amigos, é estranho, mas o que é certo é que acabamos por estar perto e conseguimos, e ao perceber que este modelo resulta, não de uma forma ótima, temos que ser muito terra a terra, não de uma forma ótima, até as reuniões da escola, eu estou-me a lembrar, as reuniões da escola, tudo por via de plataformas, mas de facto as coisas funcionam, conseguem-se resolver todo o tipo de problemas, conseguem-se arranjar soluções, consegue-se discutir de uma forma estruturada, consegue-se fazer exatamente tudo, com um claro impacto a nível do tempo. Acabamos por gastar o nosso tempo com mais qualidade, Ou seja, aumentamos a eficácia, efetivamente. sem dúvida alguma. Oh, Sem dúvida alguma. Nuno, e isso leva-nos então de retoma, de volta à economia. É assim, este período degenerou certamente num conjunto de necessidades que os empresários tiveram e necessidades essas que também degeneraram elas próprias em incentivos e candidaturas a incentivos e por aí fora. Exatamente. Vocês certamente devem ter lidado com esses aspectos e eu queria lhe colocar 2 ou 3 questões relacionadas com esses mesmos apoios. A primeira era, vocês sentiram que os empresários tiveram de facto dificuldades em promover essas candidaturas a estes incentivos que houveram devido à pandemia? Sim, mas há uma situação muito curiosa. É que essa dificuldade já vem desde há muito tempo, porque os processos de candidatura têm um grau de complexidade elevado. Tem um grau Todos de eles, já complexidade antes, elevado. já Já têm. antes. Tem um grau de complexidade. Tem aqui toda uma série de procedimentos que não é linear para uma organização que está na sua vida rotineira aceder, pura e simplesmente. Muitas das vezes, ainda na semana passada, com o cliente ele dizia, nós nunca submetemos, já como dimensão, nós nunca submetemos uma candidatura, porque cada vez que olhávamos para uma candidatura, começávamos a prepará-la e ela já tinha acabado. Quando tínhamos as coisas minimamente prontas, tinha acabado. A nossa janela de oportunidade já tinha passado. Certo. Portanto, quando transpomos isto para o Covid, em que houve aqui candidaturas flash, literalmente, ou as empresas tinham aqui um suporte para as candidaturas, ou não conseguiam ir a tempo. Isso era muito difícil. Agora, aquilo que notamos é que houve uma grande sensibilização da parte dos empresários para inovar e para
transpor aqui soluções efetivas. Mas Nuno, ainda assim aquilo que se ouvia, e que se ouviu várias vezes, até nos órgãos de comunicação, como a televisão, foi que houve um conjunto larguíssimo de candidaturas a esses apoios. E, portanto, significa que essas candidaturas ocorreram efetivamente. As candidaturas ocorreram. Agora, um dos grandes problemas é, ponto número um, se a candidatura fazia um match com aquilo que são as necessidades da empresa. Logo, ponto número um que temos aqui. Segundo ponto, muitas das candidaturas que houve foi para dar uma resposta no âmbito do Covid. E nem todas as organizações têm a sua estrutura formatada ou pretendem posicionar-se nesse mercado. Que mercado é que estou a falar? Das máscaras, de toda a componente de equipamento de proteção, por exemplo. Ou Uhum. seja, muitos dos concursos que houve, pelo menos aqueles que poderiam ter um impacto sério nas organizações, estavam direcionados para respostas ao Covid. E sabemos que nem todas as empresas, no seu core, era estrategicamente interessante posicionar-se dessa forma. Outros apoios houve, que foi literalmente para ajudar as empresas a fazer pequenas adaptações para o combate ao Covid, por via da comparticipação na parte de equipamento individual de proteção ou equipamento de proteção das divisórias, etc. Mas medidas muito pontuais e que, verdade seja dita, a nível das organizações foram reduzidas. Tivemos depois, foi aqui um bolo significativo, a nível de apoio financeiro, por via de empréstimos, Era ok? aí que eu ia chegar, sim. Em que houve, mas em que as linhas iam escutando de uma forma muito célere. Pronto, tínhamos logo esse revés. E depois aqui a questão foi, as linhas abriram e a questão que se gera aqui, a questão que se gera é, ok, eu enquanto empresário vou aceder a esse capital alheio, a esse financiamento, mas aqui há uma questão muito importante, que é, eu posso comatar aqui 6 meses e depois desses 6 meses, como é que vai estar a minha empresa, como é que vai estar a minha atividade? Mas, ó Nuno, isto leva a uma outra questão. Acha que alguns desses apoios chegaram efetivamente a tempo às empresas? Não. E eu quero dizer com isto não porque, basicamente, os pacotes de apoio, os primeiros que houve, foi um sprint. Portanto, quem tinha, empresas que tinham uma relação mais próxima a nível com o seu banco, tiveram a informação e conseguiram aceder, porque houve empresas que já não conseguiram. Portanto, os valores disponibilizados, verdade seja dita, não conseguiram ter aqui também, não foram suficientes para as necessidades que houve a nível dos empresários. Ficaram muito aquém disso. Tanto mais que assim é, que agora, por via do Banco de Fomento, estão a ser criados mecanismos para dar resposta a necessidades mais transversais. Mas temos aqui um desafio contínuo, que é, se antes pensávamos que o Covid ia durar 3 meses, pensando no caso da China, já estamos a 6 meses e já estamos praticamente a pensar a 1 ano. Porquê? Porque provavelmente, enquanto não houver uma vacina, vamos estar em vagas sobre vagas sobre vagas. Mas, Nuno, falou aí no Banco de Fomento. O Banco de Fomento, tanto quanto as últimas notícias que vieram ao lume, dirá que à partida poderá começar a disponibilizar apoios à economia lá para novembro, dezembro deste ano, Hipoteticamente. hipoteticamente, porque à Hipoteticamente. partida. Ok? Mas aqui a questão é que, neste momento, quem, portanto, acedeu aos mecanismos, digamos, da primeira vaga em abril, maio, e se tiver uma janela de 6 meses, em novembro vai acabar aquele balão de oxigênio que tinha. Com duas agravantes. Estamos na segunda vaga, e não sabemos se haverá depois uma A terceira terceira, vaga, não claro. é? Já temos aqui uma situação de algum confinamento, de acordo com o Marcelo Rebelo de Sousa, o Natal vai ter que O Natal ser confinado. O Natal. confinado, não é? Portanto, já estamos aqui perante um cenário de barreiras que me vão condicionar todo o planeamento. Como é que um empresário pode fazer um planeamento se tem 3 meses, começa a ter 3 meses como horizonte de navegação,
passa para 6, passa para 9 e já estamos a falar de 12 meses. Como é que ele vai gerir a sua atividade? Como é que ele vai conseguir manter as suas operações? Como é que vai continuar a manter as suas vendas? Como é que vai reter os recursos? Mas Nuno, à partida, é justamente para resolver esse tipo de questões que saem as linhas de apoio, que saem os incentivos, não é? De alguma forma Perfeito, para tentar minorar esses impactos. sem dúvida alguma. E perfeito, perfeito. Conceptualmente, perfeito. Em termos práticos, estamos a falar de uma janela de tempo muito exigente e que não é compatível com atrasos. Deixa-me colocar outra questão, já que falou em atrasos. Há, há de facto a noção de que, por exemplo, em abril, em maio, o número de candidaturas, por exemplo, dos créditos protocolados à banca, Uhum. entupiu de tal maneira que a determinada altura não havia a disponibilização de verbas, quando na prática estavam a ser noticiados que havia apoios, que havia candidaturas, mas depois não É, recebiam. é, Há essa noção? Vocês têm essa noção? Vocês que lidam? claramente, temos essa noção. Sabemos de empresas que conseguiram logo numa primeira fase ceder, outras que tiveram que esperar, outras em que os mecanismos de apoio foram mecanismos que a própria banca disponibilizou, de produtos financeiros que tinha. Isso aconteceu. E não tínhamos dúvidas, porquê? Porque as necessidades foram transversais e as verbas que foram disponibilizadas por via dessas linhas foi claramente insuficiente para a procura. Portanto, gerou desde logo aí um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, em parte, isso é uma curiosidade, porque em parte foi combatado por produtos financeiros da própria banca, mas a que custo? A que custo é que todas as restantes operações, de repente, começaram a ficar paradas. É um pouco à semelhança daquilo que acontece com o Covid, em que estamos a atuar no Covid, 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 e todas as outras patologias, onde é que Estão a ficam ficar para trás. enquadradas? Eu aí nesse aspecto compartilho consigo que o grupo Join orgulhosamente teve aí uma palavra a dizer, porque nós tivemos um impacto grande com uma operação que fizemos juntamente com a Sociedade de Garantias Mútuas Uhum. e através digamos, dos nossos sistemas conseguimos ajudar as Sociedades de Garantias Mútuas a despachar milhares de candidaturas com processos de automação sobre os sistemas de informação que muito contribuíram para, pelo menos julgamos nós, e queremos acreditar, para É, minorar este impacto. e é de louvar essa colaboração que existe. Porque, verdade seja dita, não houve aqui um tempo para fazer uma planificação de todos os impactos a Claro. nível do Covid. As estruturas, como por exemplo a própria SPGM, quer queiramos, quer não, também têm os seus limites a nível de volume. Portanto, se não tiverem aqui um parceiro para fazer o suporte de desmaterialização deste processo, vai entupir, pura e simplesmente. Pois, isso na altura Vai acabou entupir. por ocorrer e depois, a uma determinada altura, automatizou-se o processo de tal forma que voltou a fluir É, de uma porque forma aqui mais normal. temos o entupimento processual e depois temos aqui a parte da escassez de verbas. E isto é uma combinação explosiva, porque acaba por ser first in, first out. Verdade seja dita. Os primeiros que chegam são aqueles que conseguem, de facto, ter um retorno. Aqueles que fazem um compasso de espera, aí dificilmente, Claro. ou o tempo de decisão até depois a verba chegar aos cofres da empresa, irá demorar bastante tempo. E aqui a questão é se as empresas têm ou não liquidez E capacidade para aguentar. para aguentar isso. Porque sabemos, isso é uma realidade, e de forma transversal, um dos grandes problemas e o mais premente tem a ver com a tesouraria das empresas. Claro. Se as empresas não acautelarem, e como acautelar um cenário de tesouraria, quando não conseguimos percepcionar quanto é que vamos vender, quanto tempo é que tudo isto, com as medidas que são tomadas e que se vão perpetuando ao longo do tempo, que impactos é que vão ter? É muito difícil neste momento. Os empresários estão a ter um grande desafio, que é conseguir fazer uma projeção, mas com uma navegação sofrível. E o Claro. sofrível pelas condições e por todo o enquadramento que está a ser criado. Sim, não tem havido planeamento que resista quase, não é? De Não há alguma forma. planeamento que resista. Não há. É completamente impossível.
Porque se fazíamos aqui um benchmark com a parte da China, a China pura e simplesmente desapareceu do mapa do Covid. Onde é que está a China no mapa do Covid? É verdade, é Desapareceu. verdade. O Covid, neste momento, está nos Estados Unidos, Índia, Brasil. E agora, Né? infelizmente, a Europa a ganhar, E a a ganhar Europa a ganhar, mas ainda a números, felizmente, inferiores, bastante bastante inferiores. inferiores. Nuno, então, e tem-se falado tanto na bazuca financeira que há de vir aí. Estamos a falar naquilo que é Uhum. os incentivos, naquilo que é a repercussão que depois tem nas empresas, na tesouraria das empresas. O que se tem falado da bazuca financeira, acha que de alguma forma vai chegar efetivamente à economia, que vamos ter condições de aproveitar de uma forma objetiva esse tipo de apoios? Sim, penso que de facto temos aqui uma janela temporal agora que vai ser decisiva para revitalizar toda a parte da economia. Aqui a questão que se coloca mais uma vez tem a ver o timing em que essas verbas vão chegar à economia. Isso é um fator extremamente preocupante nesta altura do campeonato. Isto porquê? Porque as empresas precisam neste momento. Isto é a janela onde as empresas necessitam desse montante. E neste momento, quando vemos todo o panorama de apoios e falamos a nível da bazuca, que é muito relevante, não tínhamos a menor dúvida, vemos por outro lado que o Portugal 2020 ainda tem, de acordo com o próprio António Costa, que referiu a semana passada, qualquer coisa como 12 milhões de euros. Aqui a questão é, se estes 12 milhões de euros, qual é que vai ser a sua taxa de execução? Ponto número 1. É um ponto que é muito relevante aqui, para perceber como é que se fez a aplicação e a otimização do valor, para depois analisarmos qual poderá ser o impacto da bazuca financeira. Sabendo que a janela temporal, existe aqui uma janela temporal decisiva, até março do ano que vem, sensivelmente estes 6 meses, vão ser extremamente decisivos para fazer chegar dinheiro às empresas, para manter as empresas, para apoiarem as empresas nos investimentos que tiverem a efetuar. Para quê? Para que quando começarmos a fazer a retoma num cenário pós-Covid, as empresas estejam na sua máxima força. Não podemos estar à espera que entremos numa curva pós-Covid para as empresas começarem a pensar a fazer os seus investimentos, porque aí vamos estar a perder mais uma vez o comboio da Europa. Mas quer dizer, então, na sua opinião, há aqui uma dicotomia, porque se por um lado nós temos 6 meses para aproveitar e para entrar nesses comboios da Europa em termos de captura desses incentivos e fazer chegar esses valores à Uhum. economia, por outro lado isso vai significar que a janela temporal para, lá está mais uma vez, para as empresas efetuarem as candidaturas, para prepararem todos os processos, também vai ser mínima, vai ser outra vez um flash. Vai ser mínima e isso tem acontecido. Ou seja, em termos dos prazos de candidatura, tem estado a encurtar. Portanto, tem que haver, a nível do governo, tem que arranjar aqui mecanismos para, a partir do momento em que as candidaturas comecem a entrar, começar a fazer as suas análises. E não demorar 4 meses, 5 meses, 6 meses para fazer uma análise de um processo. Não é que isso possa, de alguma forma, ser um obstáculo para as empresas, porque elas podem iniciar os seus investimentos. Mas estamos num cenário em que a tesouraria das empresas está claramente fragilizada. E as empresas precisam de ver dinheiro entrar nos seus cofres. Não podemos, não obstante a morosidade dos projetos, não podemos estar a adicionar fatores de morosidade, de qual acabam por ser reflexos de algumas ineficiências do próprio aparelho Estado. Portanto, há que reforçar as equipas, há que reforçar avaliadores, há que reforçar a parte das equipas de acompanhamento, porque podemos cair aqui numa situação em que, se não tivermos estes apoios disponíveis, vamos deixar de ter as empresas disponíveis para investir. Mas, Nuno, aí também toca num ponto que eu referi há pouco e que provavelmente fará diferença agora também no futuro. Puxando um pouco dos galões daquilo que foi a nossa atividade recente,
houve processo através de uma das empresas do grupo, que é a Doc Digitizer, que nós chegámos a processar por dia milhares de candidaturas no que diz respeito à pré-análise, à análise de validação dos requisitos. E, portanto, isso significa que se investir efetivamente em processos de automação, e alguns deles já são possíveis de fazer com uma precisão entre 90% e 95%, o que é fantástico para processos de automação sem necessidade de humanos, chamemos-lhe assim, provavelmente conseguiremos taxas de execução, ou pelo menos o impacto do tempo de espera para as empresas reduz de uma forma extraordinária. E, portanto, isso são boas notícias para nós, enquanto grupo, porque, de alguma forma, significa que estamos em linha com aquilo que vão ser as necessidades. É, porque, vamos ver uma coisa, nós temos qualquer coisa como, em números redondos e podendo ser grosseiros, 30 anos de incentivos. 30 anos de incentivos. Nestes 30 anos, temos aqui já uma curva de aprendizagem. Tem que existir essa curva de aprendizagem. Não há desculpa para que não exista a curva de aprendizagem no sentido de perceber quais são as necessidades das empresas, promover aqui processos céleres para as empresas concorrerem e adicionar a tudo isto uma camada transversal de tecnologia para, de facto, ajudar as entidades, nomeadamente os organismos intermédios, o IAPMEI, a ICEP, Turismo de Portugal, a Agência de Inovação, naquilo que são os seus processos. Tem que se desmaterializar estes processos, tem que se ajudar estas entidades a serem mais eficientes. Certo, exatamente. Porque a janela de tempo que neste momento medeia entre a submissão até à decisão é francamente exagerada, é muito dilatada. As empresas, acima de tudo, há uma mensagem que, considerando toda esta componente agora de Covid, as empresas não podem e não têm tempo para esperar. Tem que haver esta sensibilização. Sob o risco de daqui a 6 meses, portanto, e daqui a 6 meses já estamos a falar 1 ano desde o Covid. Desde o início. Não termos aqui o perigo, daqui a 6 meses versus 1 ano, não termos aqui uma boa parte de tecido empresarial. Então, para si, esse é o principal problema. Claramente. Claramente. E neste momento é um dos pontos críticos que estamos aqui em cima da mesa. É garantir que a nossa nata empresarial continue ativa e que esteja cá daqui a 6 meses. E temos que estimulá-los. A nível de instrumentos financeiros de apoio à tesouraria, a nível de instrumentos financeiros de apoio também ao investimento. Porque as empresas, e sentimos isso inequivocamente, as empresas querem investir, têm vontade de investir, nestes últimos 6 meses, ganharam uma grande sensibilização relativamente à necessidade de investir. Agora, sabemos que, derivado de todos estes impactos, as empresas têm aqui fragilidades e essas fragilidades têm que ser comatadas pela bazuca. Portanto, ou operacionalizamos aqui de uma forma célere todos estes mecanismos, ou corremos o risco de estar a perder tecido empresarial. Então, Nuno, diga-me uma coisa, isso na prática, no caso, por exemplo, da Dual Up, é de facto para vocês também uma oportunidade de negócio? Para nós é de facto aqui uma oportunidade, inequivocamente. Nós estamos neste mercado muito alicerçados naquilo que é o nosso tecido empresarial, são os nossos clientes, onde nos baseamos. E aqui neste momento o que estamos a fazer é ajudar precisamente as empresas a definirem as suas necessidades e depois a partir daí ajudarmos as empresas a fazer a sua segmentação, a fazer a sua verticalização de necessidades para depois otimizarmos toda a componente de incentivos. Porque as necessidades das empresas neste momento são transversais. São transversais. Tudo aquilo que está relacionado com o seu modelo de negócio e posicionamento no mercado, tudo aquilo que está relacionado com recursos humanos, retenção de recursos humanos, formação de recursos humanos. Estamos a falar de empresas que gastam milhares e milhares de euros nestas rúbricas. E depois toda a componente de inovação. Inovação a nível orgânico, implementação de sistemas de informação, de interação com o próprio mercado, com o seu cliente, com o seu fornecedor,
formas diferentes de fazer as coisas. As empresas têm que se adaptar também ao Covid. Temos que dar espaço a que as empresas possam investir para se adaptar a toda esta nova realidade. Porque as empresas não estavam preparadas. Ninguém conseguia assumir como premissa todas estas alterações. E se começarmos a pensar, e provavelmente os primeiros casos na China aconteceram talvez em novembro, Sim, sensivelmente. estamos quase a chegar a um ano, a primeira vez que se Exatamente. começou a ouvir falar do Covid. Começámos a olhar para o Covid como uma hipótese real provavelmente em fevereiro e tivemos um mês de loucos até ao 13 de março, mais coisa menos coisa. Ou seja, tudo o que estávamos a falar a nível de preparação das empresas para 2020 aconteceu no último trimestre de 2019. Portanto, toda a sua preparação acabou por cair por terra, no espaço de mês e meio, 2 meses. Sim, o planeamento. O planeamento acabou por Acabou. cair. E depois, pior do que isso, foi, de repente, toda a estrutura a nível de recursos, na sua grande maioria, teve que ir para casa em teletrabalho. Portanto, como é que, de facto, as empresas conseguiam ter aqui agilidade, e têm que ter aqui uma grande agilidade, uma grande flexibilidade, muito músculo, para, de facto, conseguir dar resposta a todas estas necessidades. São muitas. E aí, se não fosse, em grande parte, aquilo que foram os processos tecnológicos que suportaram a maior parte da continuidade dos negócios, a coisa tinha sido, obviamente, bastante pior. Tinha sido dramático. Porque as empresas, até é uma coisa muito curiosa, nós tivemos empresas que tinham produto, até de acordo para fazer o alinhamento, até de primeira necessidade, de acordo com o alinhamento da situação do Covid, e que não conseguiram colocar no mercado de imediato porque não estavam tecnologicamente preparadas para o fazer. Pura e simplesmente. Isto é de uma gravidade extrema e que pode, de uma ou de outra forma, meter em causa a viabilidade da empresa no curto espaço de tempo. Sim, portanto, ou seja, as empresas tiveram, a maior parte delas, e isso de resto acontecerá ainda nos dias de hoje, tiveram um processo de transição digital à força. Sem dúvida. E aquilo que nós sentimos também enquanto Grupo Join e particularmente nós enquanto Unique System, que é uma das áreas que trabalhamos, tem a ver com a automatização de processos e simplificação de processos. E de alguma forma esta questão da transição digital obrigou as empresas a repensarem os seus processos, a automatizarem aquilo que podem automatizar e a suportarem-se muito mais na tecnologia para garantir a continuidade do negócio. Sem dúvida alguma. E agora e aquilo que ainda estamos a verificar é que muitas organizações estão correndo atrás do prejuízo. Porquê? Porque tiveram que fazer todo um conjunto de levantamento de requisitos e necessidades para depois fazerem a implementação dos sistemas mais adequados. Para não cairmos aqui numa situação em que vamos mudar compulsivamente e depois daqui a algum tempo, semanas, meses, chegarmos a uma conclusão em que os investimentos que fizeram não estavam adequados. E aí é muito importante que existam parceiros tecnológicos fortes, com know-how, para ajudar as empresas. Porque as empresas precisam de ajuda, não são áreas que dominam. As empresas dominam aquilo que é as suas áreas de negócio, dominam o saber fazer, dominam o conhecimento, sabem qual é que é o mercado onde vão endereçar os seus produtos. Agora, a parte tecnológica, muitas organizações não dominam essa parte e precisam aqui de parceiros que tenham know-how e que os ajudem a chegar aos seus objetivos. Mas isto é preciso preparação, planeamento, que é uma palavra que entra quase dentro da utopia, muitas das vezes, mas que agora, derivado do Covid, teve que ser forçosamente implementada. Nuno, mas toda uma crise também traz com ela um conjunto de oportunidades, não é? Sem dúvida alguma. E, portanto, significa, e o Nuno já referenciou aí algumas dessas oportunidades, houve empresas que provavelmente tiveram que se virar para o mercado externo, para a internacionalização como forma de fazer escoar os seus produtos, ou como forma de ampliar o seu mercado global, e, portanto, a questão que eu queria colocar era, de alguma forma, sente que a maior parte dos empresários percebeu que, por um lado, a tecnologia, mas por outro lado, uma nova forma de olhar para o seu negócio
pode ser efetivamente uma oportunidade de crescimento para o futuro? Tiveram que ponderar tudo isso muito rapidamente. O tempo de decisão está a ser muito, muito curto. Aquilo que aconteceu foi muitas organizações, pela primeira vez em muitos anos, estão a começar de facto a fazer toda uma introspeção da forma como estão no mercado, da forma como se estão a posicionar, hum, de forma até muitas vezes apanhar franjas que tinham interesse nos seus produtos, mas que não eram materialmente relevantes. E neste momento aquilo que está a acontecer está-se a criar aqui toda uma nova realidade, e essa nova realidade está a ser objeto dos empresários. Porque neste momento, e estando aqui a fazer uma navegação à vista, temos que ser muito factuais e muito tangíveis nas decisões que estamos aqui a tomar. E os empresários, mais do que ninguém, por terem as responsabilidades a si associadas, por terem um modelo de negócio que provavelmente estava imaculado até esta situação do Covid, Ou pelo menos cristalizado, talvez, não? exatamente, não é? Neste momento começam a ver que o seu modelo de negócio tem permeabilidades, mas que, derivado destas alterações de mercado, vai haver aqui uma segregação, inevitavelmente, e vão ser criadas aqui oportunidades. Agora, a questão que muitas vezes eu questiono as empresas e os empresários é se estão de facto comprometidos com isso e se estão preparados para investir e escalar a sua organização com todos os processos que permita de facto satisfazer depois a procura E tirar partido dessas e terá a partir oportunidades. de todas estas oportunidades. Porque existem oportunidades, quer queiramos, quer não, existem oportunidades. Agora, tem que haver uma flexibilidade dos empresários para detectar essas oportunidades, porque, não obstante estarmos aqui na conjuntura Covid e mais tarde ou mais cedo vamos sair dela, imperativelmente vamos sair dela, mas vai haver hábitos que vão ficar enraizados. E se toda essa reflexão, esse diagnóstico não for feito agora, mais uma vez, as empresas, os empresários vão estar a perder o comboio de evolução. Sim, não é possível ter empresas que não olhem mais para o digital. O digital, Nesta fase irremediavelmente, é completamente impossível. Até os negócios que tínhamos anteriormente como não sendo viável, a parte do digital, estão a começar a inovar para isso. Temos neste momento, e a título de um exemplo que me lembrei neste momento, uma cadeia de hotéis extremamente conceituada que baseava muito das suas receitas em congressos e que neste momento estavam a ponderar, por via de uma plataforma tecnológica, organizar esses congressos em via digital. Qual é que é um dos grandes desafios? É ter aqui os meios tecnológicos para isso. Mais uma vez, temos aqui a tecnologia, não é? E depois temos aqui um conceito de modelo de negócio que seja inovador, mas que garanta, acima de tudo, os resultados. E isso é possível. Consegue-se encontrar soluções, consegue-se encontrar a criatividade. Mas é um processo que é iterativo. Portanto, as empresas precisam, sabem que têm uma janela temporal curta, mas que têm que o fazer rapidamente. Agora a questão é que quando a parte conceptual está definida, tem que haver depois aqui os mecanismos que ajudem a alavancar e apoiar todo este investimento, e a Bazuca terá mais uma vez um papel determinante. Temos, de um ponto de vista, a Bazuca para garantir a celeridade, e temos aqui a parte depois dos parceiros tecnológicos para, de alguma forma, dar a resposta a toda esta componente conceptual e criativa que as organizações têm para esta transformação digital. Portanto, estamos sempre aqui com as mesmas keywords, mas, verdade seja dita, são aquelas que vão ficar completamente enraizadas naquilo que é a realidade empresarial. Inevitavelmente, isto aqui já não é um fator de escolha neste momento. Então não significa que se tivéssemos que eleger 4 keywords para esta nossa conversa, vou arriscar dizer Covid, vou arriscar dizer empresários, incentivos, tecnologia. Está Tecnologia. correto? Sendo que na tecnologia gosto muito do chavão da transformação digital.
É um termo muito atual, que está completamente imbuído na parte da tecnologia, mas a keyword e o base da transformação é aquilo que está a imperar. Neste momento, a economia, hum, a economia, a vida social, tudo o que está em redor do indivíduo, das organizações, está em profunda transformação. O mundo mudou, O não é? mundo mudou, sem dúvida alguma. Nuno, que mensagem nos quer deixar a quem nos ouve? Uma mensagem de alento e de esperança? Se tivesse que o fazer, diria de que forma? Acima de tudo, aquilo que eu deixo é a palavra resiliência. Tem que haver uma grande resiliência, um grande espírito de sacrifício da parte dos empresários, e confiarem no nosso aparelho Estado e nos nossos representantes, no sentido em que, assim como as empresas vão ser resilientes para se manterem no mercado, para inovarem, para estar competitivas e para continuarem cá e assegurar-nos com isso postos de trabalho e receitas para a economia, vamos apostar e querer também que os nossos governantes nos não vão defraudar e que, de facto, com esta bazuca vão continuar a projetar as empresas e o que melhor Portugal tem. Somos um povo resiliente, temos uma história muito grande, temos uma história muito enriquecida ao longo do tempo e acredito que o Covid vai ser uma fase menos boa, mas onde teremos aqui oportunidades inigualáveis. E temos agora a nossa janela de tempo para voltar à ascensão daquilo que é Portugal e tudo e daquilo que é a nossa classe empresarial, que de facto tem valor, mas que neste momento precisa, acima de tudo, daquilo que é o aparelho de Estado. Isso é fundamental, Nuno, ao fim e ao cabo, somos uma nação valente, não é? sem dúvida alguma. Nuno, agradeço-te imenso este pedacinho de conversa que tivemos aqui, a oportunidade de trocarmos estas Claro. ideias e de nos dar a sua visão sobre os desafios da recuperação económica. Claro, Muito obrigado. eu também Nuno. agradeço e espero daqui a alguns meses poder voltar e fazer aqui um balanço daquilo que tem sido de facto a implementação da bazuca e esta resiliência dos empresários. O desafio está aceito. Obrigado. Ok, Nuno. obrigado.